Aba, obrigada. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por esse dia tão especial. Obrigada. Obrigada pela nossa vida. Obrigada por cada dom que o Senhor tem colocado em nós. Como uma dádiva, um presente, o Senhor tem nos dado os dons. Nós te agradecemos. Nós somos tão privilegiadas, nós somos tão amadas, tão escolhidas por Ti para estar aqui desfrutando desse dia. Obrigada. Obrigado por nos criar mulher. Obrigada. Obrigada por assim nos fazer. Nós queremos celebrar a nossa vida em amor a Ti, Jesus. Nós queremos celebrar. Obrigada por esse presente precioso, riquíssimo, que é a vida. Não há presente melhor e maior que o Senhor poderia nos dar, senão a vida. Obrigada por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado porque nós podemos respirar hoje, nós podemos ter saúde. Nós queremos celebrar esse dia. Celebrar esse dia não só porque o universo, vamos dizer assim, vai, celebra as mulheres, mas porque o Senhor nos celebra todos os dias. Não só porque um país ou países celebram o Dia da Mulher hoje. Não só porque o Brasil celebra o Dia da Mulher hoje, não, mas porque o Senhor nos celebra todos os dias. Obrigada, obrigada, Aba, muito obrigada. Nós te pedimos nessa manhã, nos concede sabedoria. Nós queremos discernir, nós queremos aprender com a história de Lia, nós queremos aprender. Nós rendemos o nosso coração a Ti nesse momento para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós rendemos o nosso coração para aprender com a história de mais uma mulher, para que a gente possa compreender os nossos dias e viver da melhor maneira possível. Nos ajuda a nos tornarmos e sermos a nossa melhor versão, sermos aquilo de melhor que nós podemos ser. Obrigado por ter nos ajudado a passar, superar tudo o que vivemos. Obrigada. Fica conosco, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito da verdade, nos revela a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, graça e paz. Olha só, a gente tem utilizado esse livro para fazer o devocional das mulheres, né? Mulheres da Bíblia. E hoje a gente está chegando aqui na página 137. Hoje a gente vai falar sobre Lia. Eu não vou ler exatamente aqui. Bom dia, Valéria. Bom dia, parabéns. Parabéns, mulher linda, poderosa. Parabéns, viu? Parabéns, Joelma. Parabéns. Que Deus te abençoe. Faça do seu dia um dia extraordinário e viva a sua melhor versão hoje. A partir de hoje, na verdade, né? Não só hoje. Tá bom? E aí a mulher Lia, ela é uma mulher que muitas de nós temos vivido nos dias de hoje por medo de ficar sozinha, por medo, a gente tem aceitado muitas coisas, tem feito muitas coisas porque a gente acredita que não tem outras possibilidades, não tem outro meio, e a gente vai acabar aceitando algumas coisas. Então, hoje a mulher que nós vamos conhecer a história e vamos aprender com ela é Lia. Eu diria que nós não vamos modelar Lia. Nós não vamos pegar o exemplo dela para o que a gente vai fazer, mas a gente vai pegar o exemplo dela do que nós não vamos fazer. Hoje nós vamos falar com Lia. E a Lia da Bíblia são as mulheres atualmente hoje. A gente vai observar isso, você vai ver isso. Bom dia para todas vocês que estão chegando. Eu já quero te dar os parabéns por você ser essa mulher que você é. Deixa eu te falar para você que é mulher e está chegando aqui agora. Se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não seria a mulher que você é hoje. Entende? Então, tudo faz parte. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que você passou contribuiu para que você fosse a mulher que você é hoje. Essa mulher linda, poderosa, decidida, que sabe, conhece, se conhece,
viu? Então seja a sua melhor versão, viva o seu melhor momento hoje. Decida se vestir, sabe? De força, se vestir de dignidade. Você é digna. Você é digna de se vestir de alegria, de se vestir de força, sabe? Você é digna de desfrutar de tudo, exatamente tudo que o Senhor conquistou. E hoje a gente vai falar que é seu direito ser amada. E se você não estiver sendo amada, ou se você não foi amada, preste atenção, porque Lia é essa mulher. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não vai ler aqui o livro específico, porque os detalhes do livro, porque é aquela coisa, né? Tem algumas coisas aqui que eu prefiro não ficar lendo, não. Aí, a nossa base de devocional, a história de Lia, tá lá em Gênesis, capítulo 29. Então, a gente vai ler a Bíblia, tá bom? Não é que tá errado, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu corrigir aqui. Esse livro é uma bênção, mas, assim, para aquilo que eu vou pontuar, que eu tava lendo a história dela, e que eu vou pontuar, o livro não fala, então pode ser que eu me perca um pouco. E aí, se eu for ler o livro, só pra, tipo, porque é do livro que a gente está tirando as mulheres. E ler a Bíblia também vai ficar muito longo, entendeu? Então, assim, o livro é uma bênção, excelente, está me edificando muito, mas o que a gente vai falar de 3 coisas específicas que a gente vai aprender aqui com Lia, é muito importante a gente ler direto na Bíblia. A nossa base devocional está lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 17. Olha o que diz. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Olha a base devocional dessa mulher. A única coisa que apresentava aqui dela era que os olhos dela eram tenros. Os olhos dela eram sem brilho. Os olhos dela eram meigo. Mas Raquel, Raquel. Olha a base devocional. Que chato, né? E aí eu queria falar com você para a gente poder ler a partir do versículo 16. Abra sua Bíblia aí, pega o seu papel, sua caneta e fica comigo porque a gente vai aprender muito hoje sobre Lia. A história de Lia está em Gênesis 29, a gente vai ler do versículo 16 até o 35. O Senhor diz assim para nós: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos meigos ou baços, até isso também, hein? Para você que está chegando, bom dia, fica com a gente. Olha só, ele diz, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Algumas bíblias falam que Raquel, ela era bonita e atraente, tipo aquelas mulheres tipo avião, né? Bom dia, a paz, bom dia. Aí, ele diz assim, versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Olha o versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E no caso Jacó, no caso os 7 dias, lhes pareceram como poucos dias. Para Jacó, parecia poucos dias, pelo muito que a amava. Olha só. Disse Labão a Jacó. Ai, desculpa, gente. Disse Jacó a Labão. A pessoa, quando ela tá com pressa, ela fica misturando as coisas aqui. Eu sou dessa maneira. Vamos lá. Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Jacó disse para Labão. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, o que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Por que me entregaste, Lia? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-ei também a outra,
pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Verso 31, tá bom? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. Olha isso, gente, até me arrepia só de pensar. Ela teve um filho e aí ela acreditou que naquele momento, por causa do filho, o marido dela ia amar ela. É sobre essa mulher que nós vamos falar e eu quero te convidar a ficar aqui. Versículo 33, ele diz assim: concebeu outra vez e deu à luz um filho, no caso o segundo filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Aí ela coloca aqui, olha, a justificativa de Lia, né, no versículo 33. Soube o Senhor que eu era preterida, soube o Senhor que eu era aborrecida, e me deu mais este filho, e chamou-lhe de Simeão. Verso 34. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz ao terceiro filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Versículo 35. De novo, concebeu e deu à luz um filho, o quarto filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Depois você vai ver que ela começou a dar à luz novamente, lá pro meio do capítulo 30. Mas é sobre essa mulher que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre Lia. Uma mulher que era desprezada. Lia, ela foi uma mulher desprezada. Você consegue pensar com relação a isso? Deixa eu só te falar uma coisa. Talvez você já conheça a história dela. Você sabe que o pai dela, ele fez um negócio, né, com Jacó. E Jacó, porque ele amava muito Raquel, e a palavra já começa, né, falando dessa questão aí, desse amor que Jacó tinha por Raquel, e por isso ele decidiu trabalhar 7 anos para pagar, como se fosse o dote, né, para tê-la para ele. E a palavra fala que foi assim que aconteceu, e quando foi o momento da núpcias, Labão, ele se aproveitou que Jacó estava alto, já estava no momento de festa, o período de festa, na hora que era para os dois consumar verdadeiramente o casamento, ele colocou a sua filha mais velha. Né? O motivo que a palavra de Deus nos mostra é que ela era primogênita, então tinha que se casar primeiro o primogênito. Deixa que a história de Lia, a gente viu aqui no versículo 16, que ela começa com uma comparação. Eu quero deixar, hoje a gente vai ser bem objetivo, eu quero ser o máximo objetiva, porque os nossos momentos devocionais têm ficado muito longos, mas assim, tem coisas que são muito pontuais e a gente acaba ficando muito tempo aqui. A gente, eu digo eu, né? Mas com a história de Lia, a gente vai ver que a história dela, a entrada dela na história e na Bíblia começa com uma comparação. Você vai ver no versículo 17 que diz: Lia tinha os olhos meigos. Algumas Bíblias falam que Lia tinha os olhos sem brilho. Lia, ela tinha os olhos baços, não é? Tem alguns autores que falam que o olho dela era trocado, tipo assim, esqueci o nome que fala, quando a pessoa tem um olho assim, tipo zaroio. Eu não sei se é esse nome, tem um nome, não tem, gente? Me ajuda. Tem alguns escritores que falam isso, que ela tinha um probleminha no olho. Eu tô rindo porque falei zaroio, tá bom? Não que seja um problema. E a Bíblia começa contando a história dela
trazendo uma comparação. Já a sua irmã era bonita. Ela era bonita de rosto e atraente de corpo. A Bíblia fala, algumas Bíblias falam que ela era bonita, o semblante dela era bonito e ela era atraente. A minha Bíblia aqui, Almeida, ela fala que ela era formosa de porte e de semblante. Então ela tinha um porte, né, de uma mulher que chamava atenção e o rosto dela era bonito. É aquela mulher tipo padrão, que muitas pessoas costumam dizer, o padrão de beleza. Então a primeira coisa que eu quero conversar com você aqui é sobre nós nos compararmos. Você é uma mulher linda. Você é uma mulher que foi criada pelo Senhor. Você é uma mulher que pode a cada dia se transformar e é exatamente esse dia. Ele é um dia assim, falar de Lia justamente hoje para mim foi bem propício, porque a palavra de Deus ela nos reprova quando a gente entra num ambiente de comparação ou competição com uma outra pessoa. Isso nós vamos ver na Bíblia. E a história de Lia, ela é uma história que ela começa com uma comparação. A Bíblia fala que ela já começou a ser comparada. Então eu acredito que na vida, a Bíblia não fala aqui, tá bom? Mas eu acredito que na vida, desde quando Lia se entendia por gente, ela passou a ser comparada com a sua irmã. Porque a sua irmã tinha um porte de padrão e ela não estava dentro do padrão. E ela não era o padrão. Eu acredito que para a Bíblia estar registrado aqui essa comparação entre as irmãs é porque isso fez parte da história de Lia. Ela era uma mulher que eu acredito que desde sempre ela foi comparada. Desde sempre ela foi rejeitada. Ela pode ter sido desprezada por outros rapazes. Eu acredito também que a história de Lia pode ter ocasionado um casamento arranjado. Ela pode ter concordado com a trama do pai por obediência, claro, né? Por obedecer e se submeter de total ao pai, mas também porque ela amava esse homem. Porque ela amava esse homem. Mas também porque ela queria se casar, porque talvez ela achasse que não ia ter outra opção. Quantas mulheres no dia de hoje elas se colocam nessa situação por achar que não tem outro. Então ela se sujeita a muita coisa. Olha, a história de Lia, ela é tão profunda para os nossos dias, para que a gente possa abrir a nossa mente. Nós vamos modelar, Raquel, para aquilo que nós não devemos ser, para aquilo que nós devemos deixar. Se nós somos mulheres como Lia, eu falei Raquel, né, gente? Não, é Lia. Ai, meu Deus, já estou confundindo tudo. Raquel, a gente não fez ainda o devocional de Raquel. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos modelar ela para aquilo que nós não devemos ser, os comportamentos que nós não devemos ter. Primeira coisa que você precisa aprender com esse devocional e com a história de Lia. Você não deve se comparar, não se compare com ninguém. Com ninguém. Né? Ainda que as pessoas te comparem, ainda que as pessoas sempre venham trazer para você e te colocar dentro de uma situação de comparação, não se compare. Não permita isso com você. Você precisa entender que ser você mesma é a melhor coisa que você pode fazer. Você sabe que quando a gente entende que ser nós mesmas é exatamente assim a melhor e maior liberdade que nós podemos viver. Enquanto você estiver olhando para você a partir de outra mulher, você não vai ser feliz. Você vai se sentir diminuída, você vai se sentir desprezada, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir feia, você vai se sentir assim sozinha. Por quê? Você está se colocando num parâmetro com a outra. E essa não é a vontade de Deus. Deus, ele nunca quis isso para nós. Entende? Então, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento, que eu posso, assim, entrar dentro de uma liberdade e entrar num ambiente de felicidade, é eu ser eu mesma, exatamente quem eu sou. Porque quando a palavra de Deus fala que Deus nos criou, lá no Salmo 139, ele fala que ele nos criou, ele nos formou, antes que a gente era ainda uma massa sem forma.
Foi Ele que nos formou. E quando a gente rejeita quem nós somos, quando a gente tem desejo de ser uma outra pessoa que não seja nós mesmos, nós estamos indo contra o nosso Criador. Nós estamos indo contra o nosso Criador, aquele que nos formou para ser quem nós somos. Olha o que a palavra fala aqui para nós em 2 Coríntios. Eu queria que você abrisse. Eu vou ler na tradução transformadora, que ela é mais assim, objetiva para a gente poder aprender, tá bom? Para a gente poder entender. Olha, ela diz aqui em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse. Olha o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, nos fala aqui a respeito de nós nos compararmos. A respeito de nós entrarmos nesse ambiente de competitividade com outra mulher. A história de Lia é uma história assim que a gente para observar que é triste demais pensar como essa mulher, ela viveu sendo comparada. Porque não era só a questão dela se comparar com a mulher. Você vai ver que ela se comparava muito. Depois, se você continuar lendo, talvez você já conheça a história, você vai ver que ela se comparava muito com a irmã. Elas viviam num ambiente de competição para gerar filhos e conquistar aquele homem. Elas viviam nesse ambiente. Então, você vai ver que ela vivia, ela aprendeu dessa maneira. Mas, para a história dela iniciar dessa maneira, eu acredito que desde quando ela se entendia por gente, ela foi comparada. Olha o que fala, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, chega comigo. Capítulo 10, versículo 12, diz assim, olha, não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usam a si mesmos como medida. Só mostram como são ignorantes. O que 2 Coríntios 10, versículo 12 está nos falando? Que quando a gente age assim, quando a gente se compara, quando a gente fica entrando num ambiente de competitividade, a gente não tem entendimento. Nós não temos entendimento. Olha o que ele está falando. Nós somos como ignorantes. Eu li a partir do versículo do primeiro estrofe ali do versículo 12, a parte A, mas é a parte B que eu quero que você fixe, porque ele fala aqui, olha, nós, ao se compararem apenas um com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostra como nós somos ignorantes, como nós somos sem entendimentos. Ele está falando aqui para nós que nós não devemos nos atrever, sequer nos atrever a nos comparar com outra pessoa. Ele fala, nós não nos atrevemos a nos comparar, a nos classificar, nem a nos comparar com eles, com tais indivíduos. Você percebe que o Senhor, ele fala aqui que quando a gente entra num ambiente de comparação com outra pessoa, a gente está sendo sem juízo. A gente está sendo pessoas sem entendimento. Porque nós somos incomparáveis, você é única. Você é a única mulher. Você é individual. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Pode ter outras mulheres com o mesmo nome que o seu, mas igual a você elas não são. A sua identidade, a sua essência, o seu DNA, sua forma de ser não existe. Existe uma graça de Deus em ser quem você é, você mesma. Quando você vai ler também, em 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala, imitai-vos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando para você imitar o comportamento, as atitudes, mas não querer ser igual a ele. Nós temos que ter, você precisa sim ter mulheres como referência, como exemplo do que você deve fazer, mas não para ser igual a ela. Você não deve querer se vestir igual a ela, você não deve querer falar como ela, você não deve querer ser como ela, você não deve querer o que ela tem. Nós precisamos sempre ter referências, nós vamos precisar ter pessoas de referência. Por quê? As pessoas, elas se tornam referência para nós, para nos impulsionar, para nos ativar a nós desenvolvermos a nossa identidade, a nossa individualidade. Nós somos seres individuais, Deus nos criou com individualidade, entende? Então você precisa, a primeira coisa que você precisa entender aqui dentro da história de Lia, não se compare com ninguém. Você vai começar a experimentar, sabe, a liberdade de verdade quando você aprender
ser simplesmente quem Deus te criou para quem você deve ser. Quando você começar a experimentar, sabe, essa graça, essa simplicidade de ser você mesma, você vai viver a unção de Deus. É forte isso. Porque às vezes a gente está querendo tanto parecer com outra pessoa e Deus não quer isso. E aí ele não consegue derramar dessa unção dele sobre você para fazer com que os seus dons, a sua individualidade, ela se transforme, sabe, no enche para outras pessoas. Então, quando a palavra de Deus fala lá em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, ele fala vista-se de força e dignidade. É você quem se veste dessa mulher. É você quem se olha linda. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu passei um período da minha vida que eu ainda faço isso às vezes, mas não com relação à minha autoestima, com relação a quem eu sou, mas com relação a outras coisas, do que eu posso alcançar, do que eu posso realizar. Mas eu vivi um tempo na minha vida que eu olhava pra mim mesmo no espelho e ministrava pra mim mesmo. Então você vai precisar chegar nesse lugar, porque você não precisa se comparar com ninguém, você não precisa querer o que ninguém tem. Porque enquanto você estiver olhando para a vida do outro, você vai colocar a tua vida nesse parâmetro. Enquanto você quiser viver o que o outro tem e não o que você tem direito a ter, o que acontece? Não tem como Deus derramar essa unção sobre você. Porque você nunca vai estar satisfeito. Porque o que Deus tem para o outro é para o outro, não para você. O que Deus tem para você é só para você. Sabe aquele ditado? O que é seu ninguém toma? É mais ou menos assim. Então nós precisamos compreender que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi em que nós ficássemos ali competindo, se comparando. Sabe aquele ditado que as pessoas falam, aceita que dói menos? É verdade. Quando você aceita quem você é, quando você reconhece quem você é, você para de sentir dor por você não ter o que o outro tem. Você fala, poxa, eu sou... Hoje, se eu sou essa mulher, porque eu passei por tudo que eu passei. Se eu quero ser uma mulher diferente, se eu olho para outras mulheres e vejo o potencial, a capacidade, aonde elas chegaram, eu também posso. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você pode sonhar, você pode realizar. Por que eu tô te falando isso? Isso não é frase clichê não, tá? Isso não é frase de efeito não. Isso é uma verdade. Deixa eu te falar, a forma que Deus ele fala conosco é na nossa mente. O Senhor ele nos entrega, ele nos comunica pela nossa mente. Se você não tiver consciência, se você não tiver lucidez, como é que o Senhor vai falar com você? Entende? Então ele fala pelo seu intelecto. Então vai ter muitos momentos que Deus ele vai te mostrar imagens. Deus ele vai te dar visão na sua mente, segundo a tua capacidade, segundo o teu potencial. Entende? Que nem você mesmo sabe isso. Só que você vai precisar desenvolver, você vai precisar acreditar no seu potencial e começar a fazer. Por isso que eu tô falando pra você que se você pode sonhar, se você pode imaginar, sonho fala de imaginação. Se você pode imaginar, você pode realizar, é só você se programar. Então, nós precisamos olhar para as pessoas e imitar o que elas fizeram. Por exemplo, o devocional. Tem pessoas que falam, eu gostaria de ter mais vida com Deus, eu gostaria de ser usada por Deus, eu gostaria de ter intimidade com Deus. Tá, você gostaria, mas o que você tem feito? Ah, eu não faço nada. Ah, não dá. Ah, minha vida é corrida. Ah, eu não tenho tempo. Peraí. Então você precisa se organizar o seu tempo, porque se você quiser de verdade, você consegue. Ah, eu vou me espelhar então em mulheres que fazem devocional. Deixa eu ouvir o que elas fazem. Aí você vai modelar elas. É isso que é modelar. É você olhar exemplos, você olhar pessoas, você tomar elas como exemplo e você começar a fazer aquilo que elas fizeram e deu certo. Você vai ver hoje empreendedoras, hoje pessoas que estão ganhando muito dinheiro nas mídias digitais, não é? Porque elas estão olhando o que outras pessoas estão fazendo e falam, não, eu também vou fazer. Com a minha criatividade, com a minha individualidade, com a minha personalidade, com o meu jeito. E você vai desenvolver também fazer riquezas. Entende? Mas enquanto a gente estiver querendo ser o que a outra é, não tem como Deus derramar a unção dele sobre nós. Não vai ter como a gente viver e desfrutar disso. Então você precisa começar a gostar de ser quem você é. Primeira coisa, comece a gostar de você. Comece a gostar de ser quem você é. Só assim você vai ter mais aceitação.
Aceitação primeiro com você, você vai saber lidar com a rejeição quando ela acontecer, porque entrando aqui no segundo tópico, você vai ver que Lia, ela foi rejeitada. Gente, para pensar nisso. Agora que eu olhei aqui, antes da gente entrar no segundo tópico da rejeição, eu quero que você chegue aqui comigo em Gálatas. Ai, onde que eu pus? Gálatas, olha o que fala Gálatas, capítulo 6. Vamos chegar aqui só pra gente concluir sobre essa questão da comparação, tá? Gálatas 6, meu Deus. Olha o que fala aqui, Gálatas 6, versículo 4. Deixa eu pegar aqui na versão transformadora, que talvez esteja mais fácil a compreensão. Gálatas, capítulo 6, tá? Olha o que fala no versículo 4 para nós. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem. E não precisará, olha isso, não precisará se comparar com os outros. Você percebe que a palavra de Deus, ela vem nos falando e nos reprovando quando a gente se compara com outras pessoas? O Senhor não te criou para você viver se comparando com ninguém. Enquanto você estiver se comparando com as pessoas, você vai se sentir insatisfeita. E o Senhor, ele diz que a insatisfação é uma forma de nós desonrarmos ao Senhor. Porque nós temos que ser gratos por tudo que nós temos, por quem nós somos. O que nós precisamos é não nos conformar com esse tempo que eu estou vivendo. Eu não posso me conformar na situação que eu estou, então eu preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa para eu mudar. É diferente você não se conformar com o que você está vivendo e você ficar se comparando, você sendo insatisfeito. A gente entra num ambiente de insatisfação quando a gente se compara com outra pessoa. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 4, ele fala: cada um preste muita atenção em seu próprio trabalho. Cada um preste atenção naquilo que você deve fazer. Naquilo que é o seu dever, naquilo que é o seu compromisso, naquilo que é a sua missão, naquilo que cabe a você. Aí ele fala aqui para nós: pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Então quem que deve ser o seu padrão ali? Você mesmo. Faça o seu melhor, faça o seu trabalho melhor, preste atenção no que você está fazendo, se dedique em você. Há uma graça muito grande em você começar a gostar de você, você começar a amar você, você começar a prestar atenção no que você faz e se sentir satisfeito com o seu trabalho. Só assim você não vai precisar ficar se comparando com ninguém. Você percebe que é um ambiente de satisfação aqui, você precisa se satisfazer com quem você é. Quando você lê a palavra do Senhor dizendo que é para nós amarmos o nosso próximo, Jesus, ele disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, ame ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você. Segundo mandamento, ame ao seu próximo como a você mesmo. Você não vai conseguir amar ninguém se você não se amar primeiro. Porque você vai ser uma pessoa triste, reclamona, uma companhia muitas vezes péssima. Por quê? Porque é uma pessoa insatisfeita. Então, quando a gente entra num ambiente de insatisfação, a gente não tem como amar outras pessoas. Não tem como, você vai sempre estar se perguntando: por que Deus fez pra ele e não fez pra mim? Por que Deus fez pra ela e não fez pra mim? Por que só pra mim as coisas não dão certo? Lembra que eu comecei no início? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas que nos acontecem, primeiro, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está falando de humanidade, a nossa humanidade. Tudo que eu estou passando, ou que eu passei, ou que eu estou vivendo, contribui para o meu bem porque eu amo a Deus. Está falando de uma humanidade, pessoa mortal. Essa pessoa mortal ama a Deus, então o que ela vive vai contribuir para o bem dela, o que ela está vivendo. Quando ele fala e contribui para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, está falando de uma forma divina. Está falando que todas as coisas que essa pessoa vive contribuem para o bem porque ela foi chamada segundo o propósito de Deus. Então você percebe que não é só com relação ao seu amor, a sua disponibilidade ao Senhor, mas
com relação a ele ter te chamado e te incluso no propósito dele. É forte isso. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Então, nós precisamos ter referência. Não estou falando que você não tem que ter referência. Pegue mulheres, pegue pessoas como referência do que elas estão fazendo que deu certo e que você deseja que para você também dê certo. Mas faça do seu jeito, com as suas características, com a sua forma de ser, entende? Não para você ser igual a ele, igual a ela. Não, essa não é a vontade de Deus, tá bom? E a segunda coisa que eu queria falar com você aqui é sobre essa mulher, ela ter se casado com um homem que não a amava. Vamos voltar lá? Olha o que fala aqui, Gênesis 29, fala aqui no versículo 23. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles coabitaram. Versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: o que é isso que você me fez? Eu não te servi eu por amor a Raquel, porque você me enganou. Para pensar nessa mulher que estava à noite de núpcias. Ela teve uma noite de amor com o homem que ela amava. E na noite de núpcias, no dia seguinte, quando era para ela acordar e estar super bem, feliz com aquele homem, ela foi desprezada. Quando ele acordou e viu do lado dele que era aquela mulher que ele não amava, não era por aquela que ele deu 7 anos da sua vida, não era por aquela que, quando ele trabalhava, nem parecia que era 7 anos, porque ele amava ela demais. Ele se levantou na mesma hora, né, pelo que a palavra de Deus diz, e fala que ele foi reclamar com o Labão. Por que você me enganou? Não foi por ela que eu trabalhei por Raquel. E aí você vai ver que a palavra fala aqui, que respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Ele fala, olha o que fala o versículo 27, decorrido a semana do casamento, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Verso 30, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém muda ninguém. Nós estamos vivendo um tempo, e isso para mim é muito pontual, que eu vou te falar, e muito profundo. Eu acho que eu tô entrando num ambiente assim, principalmente por eu não estar te vendo aqui. Mas é muito comum a gente viver isso, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mulheres se darem em casamento, decidir começar uma vida matrimonial com um homem que não a ama. Deixa eu te falar, um homem, quando ele ama, ele dá sinais, ele dá evidências, ele se sacrifica, ele faz sacrifícios, porque ele ama. Olha o que a palavra fala aqui, o que aconteceu com Jacó, versículo 20. Não é? Ele fala aqui, olha, por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos. E estes 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Assim, a gente para observar que Lia, ela se sujeitou a casar-se com um homem que não a amava. Como eu disse no início, talvez ela tenha se casado por obediência ao pai, talvez ela tenha se casado porque era realmente lei naquela época que para os outros filhos se casarem, primeiro tem que ser a ordem, né, do primogênito. Talvez seja por isso mesmo. Mas ela aceitou isso. E eu acredito que ela deva ter aceitado por amor, por amar. Porque ele viveu ali por 7 anos. Ele viveu ali entre elas durante 7 anos. Mas o objetivo dele, o olhar dele era Raquel e não Lia. Então eu acredito, e muitos estudiosos falam isso, que ela amava ele. Por isso que ela aceitou também aquilo que o pai propôs, né? Então ela também se afeiçoou durante esses 7 anos a Jacó. Então ela aceitou estar com ele ali. E aí entra a possibilidade também que alguns estudiosos falam que ela aceitou porque ela não viu outra opção
de se casar. Essa era a oportunidade dela de se casar, porque ela não era considerada uma mulher bonita e atraente como a sua irmã. Então talvez ela não se casasse, talvez ela não tivesse filhos. Então alguns estudiosos também falam que ela se sujeitou a isso, por não ver possibilidade de viver o sonho do matrimônio, viver o sonho de se casar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o elo do casamento, o elo do matrimônio é o amor. Não se sujeite, mulher, não se sujeite a casar com o homem, a permanecer num relacionamento que vai envolver uma vida e algo tão sério que é o matrimônio, porque você ama, porque você acha que não tem outras possibilidades. Não faça isso. Não faça isso, porque você está se condicionando a viver uma vida de desprezo, talvez de humilhação. Talvez não seja essa a sua vida hoje. Talvez não, essa história de Lia talvez não bata em você. Mas quantas de nós conhecemos mulheres da nossa família ou amigas, conhecidas, vizinhas, que começaram um casamento achando que aquele homem ia mudar. Ah, mas ele é tão bonitinho. Ai, mas ele tem uma pegada. Ai, mas a gente se dá tão bem intimamente, mas ele... No trato, ele é um ogro. No trato, ele não me trata com amor. Na atenção, ele não me dá honras. Ei, mulher, não se engane. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Eu escuto com muita frequência algumas mulheres dizendo, não, ele só tem esse defeito. Mas se ele não te trata com honra, se ele não te ama e não demonstra amor, como é que você vai entrar dentro de uma aliança matrimonial com um homem que não ama? Ah, e aí como eu estava dizendo, a gente escuta muito, mas ele vai mudar, com o tempo ele vai mudar, depois do casamento muda. Não muda. Não muda. Não muda, ninguém muda, a não ser que ele mesmo queira. Olha o que nós estamos falando aqui, nós começamos a falar sobre não se comparar. Se você não entender isso, que você precisa ser transformada e parar de olhar para o outro com um olhar de competição ou com um olhar de comparação. Se você não entender isso, ninguém pode fazer isso por você. Você vai continuar se comparando, eu posso ficar falando aqui o dia inteiro. Você vai continuar se comparando, você vai continuar se competindo com outras mulheres ou com outra que você admira demais e gostaria de ser como ela. Você percebe? Se você não entender isso, você não vai mudar. Então, ninguém muda se não quiser mudar. Ninguém tem o poder de mudar o outro. A gente não muda ninguém, a gente só tem o poder de mudar nós mesmos. E ainda se nós quisermos. Ainda se nós reconhecermos quem nós somos hoje. Hoje eu sou isso. Hoje eu sou uma pessoa invejosa. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa. Hoje eu sou uma pessoa que não me sinto capaz. Então eu preciso mudar esses pensamentos. Eu preciso mudar essas minhas atitudes para que eu possa... As pessoas podem vir e falar, não, você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. Se eu não acreditar nisso, as coisas não vão mudar, não vão acontecer. Então, ninguém tem o poder de mudar. Então a gente para observar que o que ela queria mesmo é ter aquele homem com ela. Entende? Mas nós não podemos entrar num relacionamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, em Efésios. A gente não pode entrar num relacionamento e achando, né, que vai dar certo. Porque o que aconteceu? Lia, ela foi desprezada. Depois que houve o momento ali da intimidade, ela foi desprezada. Deixa eu te falar uma coisa. O casamento, pra gente entrar no casamento, envolve um conjunto de coisas, não é? Tem um conjunto de coisas, não dá só para ser físico. Tem algumas mulheres que elas costumam dizer, mas a nossa química, mas a gente tem uma química, quando a gente tá junto, a gente pega fogo. Mas quando ele está diante das pessoas, quando está só vocês dois num momento comum é uma grosseria, não tem demonstrações de amor, de respeito, de unidade. Então não dá para ser, né? Porque o momento de intimidade, eles são momentos que são importantes, mas são momentos isolados. E o que o amor sustenta é toda uma vida.
Entende? Então, a química, a pele, que é o momento ali, né, de intimidade, ele não sustenta um casamento. Ele não sustenta. Você vai ver que um homem, e isso é claro aqui com Jacó, que se ele tiver que trabalhar 7 anos por uma mulher que ele ama, ele vai fazer isso. E para ele vai parecer pouco. Um homem, quando ele ama uma mulher, ele não mede esforços. E como eu disse, o elo do casamento é o amor. Se não começar com o amor, não tem como dar certo. Você vai ver aqui, olha só, eu falei, né, Efésios 5, versículo 25. Gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Dá um coração, reage, hashtag reage. Dá uma carinha de espanto, foguinho, qualquer coisa aí, triste, sei lá. Me ajuda, me ajuda. Bom dia para você que tá chegando. Então, ó, hashtag reage. Diz assim, versículo 25 de Efésios 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha o versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Olha o versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eis porque homem e mulher deixam pai e mãe. Eis o motivo. Qual é o motivo? O amor. O motivo daquele homem amar aquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa. O elo do casamento é o amor. Se não tiver amor, não tem nada que vai sustentar. A relação sexual, ela não vai sustentar no dia difícil. Ah, porque a gente começou. Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente, quando um casal, quando eles estão começando, é um fogo, é uma paixão, é um pega pra capar. Pega daqui, pega de lá, corre daqui, corre de lá. Amém. Obrigada. Obrigada, pastor Altair. Muito obrigada. Não é verdade? Momento da paixão. Aí, quando a gente entra no matrimônio, o que acontece? Você entrou naquele projeto que era um projeto de Deus, aonde a união de um homem com uma mulher faz com que os dois se tornem um. E aí entra a representatividade aí na terra da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Homem e mulher dentro do matrimônio, eles passam na terra a representar, o que a Trindade é, 3 em 1. Homem e mulher passam a representar esse uma só carne. Dentro desse casamento, homem e mulher, eles têm uma representatividade de Cristo e a igreja, uma aliança que é para ser até que a morte o separe, uma aliança que é eterna. Amém? Ela passa a ser assim porque a gente entende que a gente tem esse nível de fidelidade. Então é uma aliança que na terra o que separa é a morte de um dos dois. Então não tem meio termo, a Bíblia é clara. O que separa um casal é com a morte de um dos dois. Fora isso, estão unidos. Então você percebe que há uma importância. Então, qual é a importância do amor? Porque quando esse casal ele entra dentro dessa missão, o que vai sustentar esse relacionamento? O amor. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada teve valor. Você pode dar todos os seus bens para que os pobres desfrutem, se não for por amor, não teve valor. Você pode dar o seu próprio corpo, todos os seus bens, você pode fazer o que for, se não for pelo motivo do amor, não teve serventia. Aí você vai observar que quando a gente entra dentro do casamento, a gente entra no casamento que é o propósito de Deus. E dentro do casamento vem várias situações. Por quê? O diabo, ele é totalmente contra a instituição da família.
projeto de Deus. Porque dentro da família você vai ver que homem e mulher representa Cristo e a igreja, e os filhos representam essa semente santa que será enviada para as próximas gerações. O que o diabo está de olho? Na nossa descendência, na nossa semente. Então, com um casamento que ele é desfeito, quem que se prejudica? A próxima geração, porque o pai e a mãe, o casal ali que dá sustentação para aquela família. Então, automaticamente, o inimigo ele vai olhar para quem? Para a nossa descendência. E aí que é o problema, porque compromete as próximas gerações. Entende? Quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, herança para as próximas gerações, dentro de um matrimônio seguro. Então, se a gente for parar para pensar, o que sustenta um casamento é, sim, o amor. Por quê? A gente se casou porque era uma química, como eu disse, era um pega pra capar, um corre daqui, um corre de lá. Ai, se eu te pego. E aí, conforme vai passando, e geralmente quem casa sabe disso, já não é mais com a mesma frequência, porque você entrou na missão. Então, há também uma esfera, um ambiente espiritual todo que envolve essa união. Então, se não for o amor que sustente, não vai ser a química, não vai ser o sexo. Porque conforme você entra no matrimônio, você também passa a praticar menos. Não é que você deixa de praticar, mas não é que nem quando você estava no momento ali, né, solteiro, e que você vivia toda vez abrasado, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem todo esse envolvimento também do diabo com a imoralidade. O sexo, ele passa a ser pecado quando ele é praticado fora do casamento. Então, o que o diabo quer fazer com as pessoas que não entraram ainda no matrimônio? Quer fazer com que eles pequem. Que eles entrem no espírito da imoralidade, no espírito da promiscuidade, no espírito da prostituição, no espírito da fornicação, no pecado da fornicação, né? No pecado da prostituição. Que ele entre no espírito da imoralidade, no espírito da promiscuidade. Então, ele vai cada vez mais aflorar a carne daquela pessoa para que ela pratique o pecado fora do casamento. Então, quando entra no casamento, deixou de ser pecado. Entende? Então, aí é um princípio. E a Bíblia fala que a prática do sexo dentro do matrimônio é um princípio que precisa ser cumprido. Homem e mulher não podem ficar longe um do outro. É um princípio. Então, eles têm que coabitar, eles têm que estar juntos, eles têm que se relacionar intimamente. Então, você percebe que a gente não pode se submeter a isso. Você mulher, não se submeta a casar com um homem que não te ama, porque você vai ser desprezada, você vai ser rejeitada, né? E não é fácil, não deve ser fácil. Se você for parar para observar a história de Lia, não deve ter sido fácil para ela, porque você vai ver que conforme foi passando o tempo, e a gente vai chegar aqui pra gente encerrar, que ela começou a gerar, e cada vez que ela tinha filhos, ela considerava que os filhos iam fazer com que o marido amasse ela. Olha o nível. Tem ou não tem mulher ainda hoje? Meu Deus, olha a hora. Tem ou não tem mulher ainda hoje que tá arrumando filho, que tá arrumando gravidez, dentro de um momento de casamento que tá passando por uma crise, por um momento ruim, não tá uma fase fácil, pensando que com isso vai segurar o seu homem ou o seu marido, não é? Raquel, Lia, ela achou durante um tempo que ela ia conquistar o amor dele, porque ela estava dando filhos a ele, porque ela estava dando descendência a ele. Você vai ver aqui, depois que houve vamos dizer, essa rejeição, e você vai ver que a palavra fala que uma semana depois do casamento de Lia, ele se casou com a mulher que ele amava. E a palavra fala no versículo 30, ao qual nós já lemos, que Jacó amava mais a Raquel do que Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Ele continuou lá, porque ele falou, agora eu vou pagar por ela, né? Agora eu vou pagar. Só que você vai ver que no versículo 31, ele fala, vendo o Senhor que Lia era desprezada. Ela era desprezada. Ela não convivia mais com aquele homem, porque ele tinha a mulher dele que ele amava. Então ela era desprezada. E aí você vai ver que a palavra fala que porque ela era desprezada e Deus viu que ela era rejeitada, Deus a tornou fecunda. A palavra fala no versículo 32, concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou ele de Ruben, e disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ninguém vai nos amar por aquilo que nós fazemos. Nós não podemos entrar nessa mentira.
sabe? Aquilo que você faz, aquilo que você entrega para um homem vai fazer com que ele te ame. Não, mulher. Não é isso. Se você for, eu acabei nem terminando de ler, mas se você vê aqui, olha, ele fala aqui, ó, no versículo 25, ele fala: marido, amai vossas mulheres. Mas olha o que fala no versículo 33. Volto a dizer: cada um de vocês deve também amar a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Aqui eu classifico que o Senhor, ele não dá ordem para a mulher para amar, porque a mulher não tem dificuldade em amar. Essa essência, já está dentro da mulher, né? Ela não tem essa dificuldade. Então, se uma mulher, ela casa com um homem que a ama, dificilmente ela não se submete a esse homem, né? Dificilmente uma mulher não se submete a um homem que a ama, demonstre que a ama, que trate ela, né, com amor. Então eu acredito que a palavra do Senhor, quando ela fala de respeito, ela está falando porque a maioria das mulheres, ela já tem essa questão de querer passar na frente e tomar lugar que muitas vezes não é dela. Muitas vezes por causa disso ela acaba desrespeitando. Porque a mulher não precisa de ordem para amar, ela ama. Ela ama. Tanto é que o Senhor, ele compara o amor dele ao amor de uma mãe. Ainda que uma mãe abandonasse um filho, eu todavia jamais te abandonarei. Então, porque a mulher, ela já tem essa sensibilidade para o amor, entende? Então, quando ele fala aqui sobre o respeito, é para que a mulher fique no lugar dela e não entre num lugar que não é dela, que é o lugar do marido, que ele está num lugar que não é para ela, entende? Então, você vai ver que a questão do amor, o elo do amor, o casamento, ele começa porque os dois se amam, porque o homem ama, não é? E não é a gente fazer ou dar alguma coisa pro outro que vai fazer ele nos amar mais ou menos, né? Tem muitas mulheres que elas trazem isso nelas. Ah, eu vou arrumar um filho e aí ele vai me amar. Ah, eu vou arrumar um filho e aí ele não vai me abandonar. Quantas mulheres, porque acabaram engravidando, se casaram e hoje não são felizes? Porque são rejeitadas, são desprezadas. E isso não na intimidade só, mas também perante as pessoas. É tratada com desrespeito, com desonra, é tratada com grosseria, com brutalidade, com egoísmo, é tratada com arrogância. Quantas mulheres passam isso? A gente precisa parar para compreender que se filho segurasse realmente um homem, não teria tantos casamentos desfeitos. Se filhos, né, ele fosse a condição de um casamento ser duradouro, não tinha casais aí sem filhos que estaria tantos anos juntos e estão dando certo. Entende? Os filhos, eles não têm essa responsabilidade. Não é responsabilidade dos filhos fazer com que um casamento vá adiante. Não é responsabilidade deles. Essa responsabilidade não é dos filhos. A responsabilidade é do casal. Entende? E nós, como mulheres, não podemos achar que o que a gente dá, o que a gente faz, vai fazer com que aquele homem, o seu marido, ele te ame mais ou menos. Você vai ver que teve 3 filhos. Raquel, ela teve o primeiro e ela diz que o Senhor atendeu minha aflição e por isso agora o meu marido me amará. Você vai ver que concebeu ela, versículo 33 de Gênesis 29. Concebeu outra vez e deu à luz o segundo filho. E disse: soube o Senhor que eu era aborrecida e me deu mais este. E aí ela, naquele lugar, naquele ambiente, né, de vítima, no ambiente de rejeitada, ela sabia que ela era aquilo mesmo. Aí ela fala aqui, olha, viu que eu era aborrecida e me deu mais este filho e chamou-lhe de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz o terceiro filho e disse: agora sim, agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Olha isso. Olha isso. Ela se contentava com momentos de prazer. Ela se contentava, ela achava que ela, tendo o marido junto com ela,
coabitando com ela, no momento de intimidade com ela, e que aquele momento de intimidade que ele teve com ela, que estava gerando fruto, que estava dando filhos a ele, ia fazer com que ele amasse ela. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. Esse exemplo de Lia é muito forte para as nossas vidas hoje. Homem nenhum vai amar uma mulher por aquilo que ela pode ficar dando para ele, por aquilo que ela está entregando. Tem mulheres hoje que elas arcam financeiramente só para ter aquele homem ali. Só que ela é desprezada, ela é rejeitada. Entende? Você percebe que não é filhos e nem bens materiais que vai fazer com que um homem te ame. Se ele não te amar. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos se submeter a isso. Sabe? Nós não podemos. Tem muitas mulheres que entraram em casamento assim, eu quero sempre te ativar, você lutar pelo teu matrimônio, você lutar sempre pelo teu casamento. É claro que eu tô falando pra você aqui, pra você parar de investir num relacionamento que você tá vendo que aquele homem não te ama. Você tá fazendo de tudo pra estar com ele. Você faz de tudo, você sai daqui, você vai pra lá e ele mesmo não faz nada, ele mesmo não demonstra nada. Ele mesmo não investe nada, ele mesmo não sente satisfação de fazer um sacrifício para estar com você. Então, rompe antes de entrar dentro de um matrimônio que a tendência é ficar pior. Ah, mas eu já estou nesse casamento. E agora? Eu já estou vivendo. Agora você tem que olhar para dentro de você. Agora você tem que olhar para você, agora você tem que amar você, você tem que se cuidar de você. Né? E não aceitar desrespeito. Olha, parou aqui. Eu não aceito mais desrespeito. Eu não aceito mais desonra aqui. Eu não aceito mais humilhação, acabou. Porque é a gente que se posiciona também, né? Então, você precisa entender que você não compra o amor de ninguém, principalmente de um homem. Um homem, se ele ama uma mulher, ele se sente atraído por ela. Se um homem ele ama uma mulher, ele vai desejar essa mulher. Se ele realmente ama, ele vai querer estar junto com ela. É claro que quando a gente está falando isso de homens e mulheres que têm entendimento da palavra de Deus, porque a gente vai olhar também dentro de uma carnalidade, a gente vai ver que muitos homens, eles traem e não precisam amar, né? Por isso que eu tô falando com você, que é mulher. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica. E aí a gente teria que entrar para outras questões, né? E aí tem muito assunto pra gente falar. Mas tem muito homem que a gente sabe que ele chega a atrair a confiança da sua mulher. Ele se envolve com uma mulher estranha, se envolve com uma mulher promíscua, se envolve com uma mulher adúltera, se envolve com uma mulher meretriz, simplesmente por prazer, por carnalidade. Quando ele cai em si, a Bíblia fala em Provérbios que o homem que se envolve com essa mulher está destruindo a sua própria vida, por causa daquilo que ele deseja. Mas se esse homem ele tem uma vida de intimidade com Deus e ama a sua mulher e se sente realizado com ela, dificilmente ele vai entrar nessas questões. E quando entra, mesmo amando a sua mulher, é porque tem alguma coisa desajustada aí. Então, se você está passando por um momento difícil na sua família, se você está passando por um momento de crise no seu casamento, busque resolver essa questão. Busque aceitar tudo o que está acontecendo. Mas não vai arrumando, né, filhos, achando que isso vai resolver, porque essa não é a responsabilidade dos filhos. Não vai tentando fazer coisas, dar presentes, comprar isso, comprar aquilo, deixar de fazer algumas coisas que é primordial para você, para tentar satisfazer ou trazer um equilíbrio, né? Busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda. Seu casamento é primordial. Busque ajuda, mas eu vou te falar uma coisa. A gente só ama o próximo se a gente se amar. A gente só respeita o próximo se a gente se respeitar. Então, eu quero deixar aqui com você, né, essa reflexão. Porque são 3 coisas aqui, né? Eu anotei. Não se comparar com ninguém, você é única. E há uma liberdade muito grande em a gente aceitar quem nós somos. Você não deve, de maneira nenhuma, se casar com um homem que não te ama. É seu direito ser amada, mulher. É seu direito. A Bíblia fala, maridos, amai vossa esposa. Como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Então é seu direito ser amada. É seu direito.
Então não se envolva, não permaneça num relacionamento. Eu tô falando antes de casamento, tá bom? Eu vou sempre te ativar a você lutar pela tua família. Eu vou sempre te ativar a você acreditar na transformação. Mas se você mesmo não estiver bem, se você não souber a tua identidade, se você não estiver alinhada com o Senhor, você não vai conseguir. Você vai só se degradar cada vez mais. E aí você precisa se lançar no Senhor, para que você continue lutando pelo teu casamento. Então você vai precisar olhar para dentro de você primeiro, para você continuar lutando e acreditando que Deus pode restituir. Né? Mas tem níveis que são sérios, tá? Nível de violência física ou verbal, você precisa analisar. Porque a palavra de Deus fala que o mesmo Deus que odeia o divórcio, ele odeia a violência. Tá bom? Então, assim, se você tá entrando num relacionamento, tá caminhando pro matrimônio, você tá vendo que, né, ele não tem demonstrado amor, é melhor você sofrer agora, né, com esse momento aí, do que passar por coisas piores lá na frente. Então, ore a Deus, ore, fale com o Senhor, peça para o Senhor te comunicar, peça para o Senhor te mostrar, peça para o Senhor te deixar cada vez mais convicta da sua decisão a entrar no matrimônio. Porque Lia, ela se casou sabendo que aquele homem não amava ela. Né? E depois disso ela foi rejeitada. Então toda mulher que casa consciente, porque a gente sabe. Toda mulher que casa consciente que aquele homem não ama ela mesmo, e ele não demonstra que ama, porque quando a gente ama, a gente demonstra, depois disso ela passa a ser desprezada, rejeitada. Foi isso que aconteceu com Lia. Você vai procurar estudos sobre Lia, você vai ver a mulher rejeitada, a mulher desprezada. E a gente vê aqui no versículo 35, para a gente encerrar, que ele diz: de novo concebeu e deu à luz ao quarto filho. Então disse Lia: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Só no quarto filho ela compreendeu que ela não tinha que ficar fazendo filho e dando filho para aquele homem para tentar conquistar o amor dele. No quarto filho, ela louvou o Senhor. E você vai ver que a partir de Judá, Judá é a descendência do Messias. Judá, ele é a descendência de Davi, que Davi é a descendência de Jesus. Só quando ela entendeu, só quando ela superou a rejeição, ela louvou a Deus. Ela louvou a Deus porque ela estava gerando o quarto filho. E isso não era para agradar o marido dela. Isso era porque era a vontade do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Sim? Você recebe? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigado por esse ensino de hoje. Obrigado por nos ensinar que é direito de toda mulher ser amada. Ser amada pelo seu homem. É direito dela ser honrada, ser respeitada. É direito. Senhor, nós queremos te pedir nesse dia que nós celebramos o Dia da Mulher, nós queremos te pedir, nos ajuda a nós termos clarificado a nossa identidade de filhas amadas, de noiva desejada. Tua palavra fala que o Senhor anseia por nós e que nós devemos ansiar pelo Senhor. O Senhor tem ciúme de nós, o Senhor tem zelo por nós como um noivo. Nos ensina, Senhor, para que a gente não venha se satisfazer, aceitar migalhas, ou aceitar ficar aceitando desprezo, rejeição, porque nós amamos, porque nós queremos, porque é essa pessoa que nós escolhemos. Senhor, nós queremos agora abrir mão de tudo aquilo que não é a tua vontade. Nós queremos deixar ir todas as pessoas que não fazem parte do propósito do Senhor para a nossa vida. Nós deixamos ir hoje. Ainda que doa, ainda que sangre em nós. Nós não vamos mais ser pedra de tropeço, pedra de impedimento para aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida, para quem o Senhor tem a trazer para as nossas vidas. E quanto aquelas, meu Deus, que está casada e hoje tem sido desprezada, quanto aquelas que estão, Pai, casadas e têm vivido uma rejeição, eu quero te pedir, abre a mente das suas filhas, para que elas possam olhar para dentro de si e ver quão preciosas elas são, quão amadas elas são.
que elas possam olhar para dentro de si e se amar primeiro, se cuidar, que elas possam olhar para dentro de si e se sentir satisfeita de ser quem elas são. E só assim elas vão viver o enche do Senhor e viver o transbordo do Senhor. Pai, eu quero te pedir que todo espírito de comparação caia por terra, todo espírito de competitividade entre mulheres caia por terra em nome de Jesus. Que essa mulher que me ouve nesse momento e concorda com essa oração possa compreender quem ela é em ti e a força que ela carrega para lutar pela família e não aceitar mais desrespeito, desonra, humilhação, vexame. É o que eu te peço, Senhor. Dá sabedoria para cada mulher que me ouve e que passa com essa situação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que nós venhamos entender que nada que nós venhamos fazer ou dar para alguém pode comprar o amor de quem quer que seja, principalmente de um homem a qual nós chamamos de marido. É o que eu te peço em nome de Jesus. Para aquelas, Deus, que está procurando, está esperando no Senhor, prepara o bom encontro. Prepara o bom encontro. Abre a visão das tuas filhas, abre os sentidos para que elas possam olhar ao lado, Deus, e perceber o caráter, perceber a fé de cada um desses homens que elas se relacionam, para que elas possam escolher com sabedoria, para que elas possam decidir porque elas são amadas, mas também porque elas estão trazendo para a vida dela um homem que tem caráter, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre todos nós. Amém? Que Deus te abençoe. Vai e faça desse dia um dia de milagres. Um beijo. Obrigada por você estar comigo aqui até agora, tá bom? Gratidão pela sua paciência, gratidão por você não soltar a minha mão. Ó, I love you. Vai e faça do seu dia um dia de milagres, um dia feliz. Seja feliz hoje, seja feliz sempre, seja feliz. Beijo, tchau e até